Em fevereiro de 1917, dentro de um salão lotado em Nova York, uma limusine de alumínio com 3 pares de asas prometia acabar com o trânsito das grandes cidades décadas antes de esse problema ter nome. A imprensa da época chamou a máquina de carro voador. Só que essa aeronave, batizada Autoplane, talvez nunca tenha realmente saído do chão e por quase 100 anos ninguém soube dizer com certeza o que aconteceu naquele dia. Nos próximos minutos, vamos reconstruir a origem desse mito e o que ele ainda ensina sobre como julgamos promessas de futuro. Para entender o Autoplane, é preciso voltar a Amonsport, pequena cidade no interior do estado de Nova York, onde Glenn Amon Curtis nasceu em 1878. Mecânico autodidata, ele começou consertando bicicletas e logo passou a construir motores para motocicletas. Em 1907, pilotando uma motocicleta equipada com motor V8 de sua própria fabricação. Curtis atingiu uma velocidade estimada em quase 220 km por hora, feito que, na época, lhe rendeu o título informal de homem mais rápido do mundo sobre rodas. Essa mesma obsessão por velocidade e mecânica levou Curtis para outro território, a aviação, que ainda engatinhava depois do primeiro voo dos irmãos Wright, em 1903. Ele passou a fabricar motores leves para dirigíveis e pouco depois para aeroplanos experimentais. O salto definitivo veio em 1908, quando Curtis ajudou a projetar e pilotou o Junibug, uma aeronave que completou um dos primeiros voos públicos oficialmente registrados nos Estados Unidos, percorrendo mais de 1 quilômetro diante de juízes e jornalistas. O Junibug nasceu dentro da Associação Experimental Aérea, grupo de pesquisa fundado em 1907 com o financiamento e o entusiasmo pessoal de Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Bell via na aviação um campo tão promissor quanto as telecomunicações e reuniu Curtis com outros jovens engenheiros à beira do Lago Keuka, perto de Amonsport. Foi ali, testando planadores e motores em condições quase artesanais, que Curtis consolidou o método de tentativa, erro e ousadia que definiria toda a sua carreira. Essa parceria também colocou Curtis em rota de colisão com os irmãos Wright, que disputavam na justiça o controle das patentes básicas da aviação americana. O litígio se arrastou por anos e consumiu tempo, dinheiro e paciência de ambos os lados. Mas em vez de recuar, Curtis usou a pressão da disputa como combustível. Fundou sua própria fábrica de aviões e passou a competir diretamente por contratos militares e civis, construindo uma reputação de engenheiro que preferia resolver problemas a evitá-los. Em poucos anos, a Curtis Aeroplane and Motor Company se tornou uma das maiores fabricantes de aviões dos Estados Unidos, vendendo hidroaviões e treinadores para governos em diferentes continentes. A empresa também testava, com sucesso crescente, aeronaves capazes de cruzar longas distâncias sobre o oceano, um feito que, poucos anos depois, ajudaria a preparar o caminho para os primeiros voos transatlânticos. Curtis não era mais apenas um inventor solitário, liderava uma indústria em plena expansão. O ano de 1917 chegou com a Europa mergulhada havia 3 anos na Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos prestes a entrar oficialmente no conflito. Esse cenário turbulento, paradoxalmente, alimentava um boom de otimismo tecnológico. Se aviões podiam cruzar o oceano e motocicletas podiam superar recordes de velocidade, por que não sonhar com um veículo que fosse ao mesmo tempo carro e avião? Foi nesse clima que Curtis decidiu revelar sua ideia mais ambiciosa ao público. A vitrine escolhida foi a Exposição Aeronáutica Pan-Americana, realizada em fevereiro de 1917 no Grand Central Palace, um imenso salão de exibições no coração de Manhattan. Fabricantes de todo o continente levaram seus protótipos mais ousados para impressionar investidores, jornalistas e um público ainda maravilhado com a simples ideia de voar. Foi ali, cercado por hélices, motores e maquetes de outras empresas, que Curtis revelou ao mundo o Autoplane, também chamado nos registros da época de modelo 11. O Autoplane exibia uma carroceria de alumínio com linhas que lembravam os automóveis fechados da época, como o Ford Model T. Na cabine cabiam 3 pessoas, o piloto ou motorista sentado na frente e 2 passageiros lado a lado atrás, protegidos por janelas, um conforto raro para qualquer veículo daquele período. Por fora, 3 pares de asas sobrepostas, aproveitadas de um treinador Curtis modelo L. E um pequeno plano dianteiro completavam um desenho que parecia saído de uma ilustração de ficção científica. A propulsão vinha de um motor Curtis OXX de cerca de 100 cavalos, montado na frente, que transmitia força por eixo e correias até uma hélice traseira de 4 pás. Para circular como automóvel comum, bastava destacar as asas e a cauda, uma engenharia modular que antecipava, de forma rudimentar, a ideia de veículos multimodais que ainda hoje atrai startups de mobilidade.
na teoria. O motorista poderia dirigir até um campo aberto, remontar as asas e simplesmente decolar. Para os visitantes da exposição, o autoplane parecia menos ficção e mais um próximo passo lógico. Revistas especializadas em aviação, que floresciam naqueles anos de fascínio crescente pelo voo, descreveram a máquina como o início de uma nova era de transporte pessoal. Afinal, apenas 14 anos separavam aquele público do primeiro voo dos irmãos Wright, tempo suficiente para acreditar que quase tudo era possível no ar. Mas o que aconteceu quando o autoplane de fato tentou sair do chão? Aqui a história começa a se tornar nebulosa. Alguns relatos da época sugerem que a máquina chegou a dar pequenos saltos, erguendo as rodas por instantes, sem sustentar voo pleno. Nenhum registro contemporâneo, porém, descreve uma decolagem completa. Um circuito no ar ou um pouso controlado. Os 3 critérios que qualquer engenheiro usaria para confirmar que uma aeronave realmente voou. 2 meses depois da exposição, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha e entraram oficialmente na Primeira Guerra Mundial. A fábrica de Curtiss, de repente, ficou soterrada por encomendas do exército americano, que precisava urgentemente de aviões de treinamento. Toda a atenção da empresa migrou para o que se tornaria seu projeto mais famoso, o biplano JN-4. Apelidado de Gene e o autoplane, sem verba nem prioridade, foi simplesmente deixado de lado. Sem tempo nem recursos para insistir num experimento ainda inacabado, a Curtiss Aeroplane and Motor Company desmontou o autoplane e reaproveitou suas peças para outras finalidades dentro da linha de produção de guerra. Não sobrou um protótipo físico para os museus analisarem depois. O que restou foram fotografias da exposição, algumas notas de imprensa e a lembrança de uma máquina que prometeu muito e desapareceu rápido demais para provar qualquer coisa. E é aqui que a reportagem histórica vira investigação. Décadas depois, curadores do Glenn Curtiss Museum em Amonsport vasculharam os arquivos da instituição e não encontraram nenhuma prova documental de que o autoplane tenha, de fato, deixado o solo nem mesmo os tais saltos. Pior, também não há registro sólido de que ele tenha rodado como automóvel pelas ruas. O primeiro carro voador da história pode ter sido, na prática, uma promessa jamais testada até o fim. A história do autoplane não é sobre uma máquina que falhou, é sobre como toda promessa de futuro, inclusive as que fazemos hoje, precisa ser separada da manchete que a vendeu. Curtiss estava certo sobre uma coisa: carros que voam vão sim mudar nossas cidades em menos de 10 anos, só que com drones e IFTOs, não com asas destacáveis de 1917. Fica o ceticismo saudável como lição e o convite para o próximo capítulo dessa mesma obsessão, no próximo vídeo.